Boa noite a todos, bem-vindos. Na segunda-feira à noite, depois de um dia de trabalho, um bom encontro para olharmos a Bíblia Sagrada. Conheça a sua Bíblia, o nosso sexto encontro do nosso seminário Conheça a Sua Bíblia. E eu, antes de nós iniciarmos a nossa caminhada de hoje, eu queria convidar você a um tempo de oração e me acompanhar em oração. Deus, nosso Pai bendito, te damos graças pela vida, pelo dia que o Senhor nos acrescentou, nos acrescenta. Te damos graças pelo nosso trabalho, as sementes que lançamos. Pedimos a tua bênção para que frutifique conforme a tua vontade para a tua glória. Consagramos a ti mais uma vez este lugar, este tempo, as nossas mentes e corações. E pedimos-te que pelo teu Espírito Santo, enquanto falamos a teu respeito, falamos também contigo. Enquanto vamos à tua palavra, que a tua palavra venha a nós. Pedimos-te assim, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Meu desejo deste sexto encontro nosso é lhes falar um pouco sobre a presença de Jesus no Velho Testamento, ou mais precisamente, esta relação entre o Velho ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento em referência a Jesus. Como é que o Antigo Testamento e o Novo Testamento se relacionam na pessoa de Jesus? Talvez nós falássemos sobre Jesus presente no Antigo Testamento, mas como é que o Novo Testamento trata o Antigo Testamento à luz de Jesus? Então, primeiro, o Novo Testamento cita o Antigo Testamento. E eu queria convidar você a esse passeio pela Palavra de Deus. Você trouxe Bíblia especialmente. Lembrar algumas referências do Novo Testamento, indo buscar no Antigo Testamento a pessoa de Jesus. Então, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 23, quando o anjo anuncia que Jesus será chamado Emanuel, Deus conosco, é uma citação de Isaías capítulo 7, versículo 14, quando Gabriel fala com Maria e já dá o nome de Jesus, o menino que ela carrega no ventre. Então, Emanuel, Deus conosco, é uma referência a Isaías 7,14. Mateus 2,6 fala de Belém. Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, a profecia de que Belém, a pequenina Belém, seria iluminada pela chegada do Messias. Marcos, capítulo 1, os versículos 2 e 3 são referências a Isaías 40. Vamos olhando a Bíblia Sagrada, vá mexendo na sua Bíblia e vá tentando se familiarizar com elas, se você ainda não tem tanta familiaridade. No deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Esse testemunho de João Batista, a voz do que clama no deserto. Quem está no deserto clamando é Deus. Deus está no deserto clamando, e João Batista é esse porta-voz. Malaquias, o profeta Malaquias capítulo 3, versículo 1, quando João Batista diz: preparem o caminho do Senhor, ou preparem o caminho do Senhor em suas vidas. É mais ou menos isso, o coração endireitado para que o Messias passe por esse caminho do coração. Então João Batista citando Isaías 40, versículo 3, e Malaquias capítulo 3, versículo 1. Mateus 21, 5.
Mateus 21, 5. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. É uma citação de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Quando Jesus entra em Jerusalém sentado num jumentinho, na verdade é uma citação de Zacarias 9:9. João capítulo 19, os versículos 23 e 24 são uma referência ao Salmo de Davi, Salmo 22:18, que é chamado um dos salmos messiânicos. Salmo 22:18, quando os soldados romanos repartem e lançam sortes sobre as vestes de Jesus, então o evangelista João vai fazer